Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que maravilha, que bom estarmos juntos aqui para aprender sobre a palavra de Deus. Sabe, nós estamos hoje para conversar sobre um assunto que tem sido divulgado, tem sido conversado, a polêmica entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo. O Apocalipse vai chegar de 5 a 10 anos, Ivete vai e responde: nós vamos macetar o Apocalipse. E aí? O que isso quer dizer pra gente? Nós vamos aprender. As pessoas sempre têm muitas outras vertentes, mas nós vamos nos centralizar hoje com relação ao Apocalipse. As pessoas apresentam o Apocalipse de uma forma estranha, sabe? Onde causa muito pavor, medo. As pessoas não têm buscado estudar o Apocalipse. O Apocalipse é o livro menos lido pelos cristãos. As pessoas têm medo de se aproximar do Apocalipse, descobrir as verdades do Apocalipse. Mas será que o Apocalipse é esse livro espantoso, enigmático, tão fechado e que as pessoas não podem ter acesso? O que a Bíblia diz? O que o próprio Apocalipse diz sobre ele? Quem é o personagem central do Apocalipse? Será que o Apocalipse deve me causar tanto medo? Ou o Apocalipse é uma mensagem de esperança, de amor, sabe, de restauração? O que é o Apocalipse mesmo para nós? Nós precisamos então descobrir isso. Nós vamos aprender sobre essas verdades diante dessa polêmica aí entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil, para que a palavra de Deus responda. Nós queremos que a palavra de Deus seja o nosso guia, seja a nossa bússola, o nosso orientador em todos os aspectos da nossa vida. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre essa questão rápida do Apocalipse, para a gente ter uma visão mais ampliada, para a gente não ficar com esse terror todo, com esse medo absurdo sobre o Apocalipse. O Apocalipse traz realmente pragas, a ira de Deus será derramada contra aqueles que não o aceitarem, mas esse não é o foco principal do Apocalipse. Nós vamos descobrir qual é o foco principal do Apocalipse, para que possamos a cada dia buscar conhecer mais esse livro tão espetacular e tão especial. Vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, bondoso Pai, Santo e bom Espírito, ilumina-nos, Senhor, para entendermos a Tua palavra, que nesse instante as bênçãos advinda do estudo da Tua palavra seja real em nossas vidas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse vai vir, disse Baby do Brasil, de 5 a 10 anos. Ivete responde que nada, nós vamos macetar o Apocalipse. Olha só, o ser humano tem essas falas. Nós precisamos começar a cada dia a ver que não somos nada, que nós dependemos de Deus, que Deus é o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós precisamos a cada dia ter uma referência, uma reverência muito maior. Mas nós vamos aprender sobre o Apocalipse para tirarmos esse medo, esse pavor que as pessoas têm com relação ao Apocalipse. Vem aqui comigo, Apocalipse capítulo 1. E o verso 1, já começando aqui, é a primeira fala e nós precisamos compreender sobre isso. Olha só, esse é um livro maravilhoso, diz assim, ó: Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Pronto. Então o Apocalipse nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo. É o livro que revela Jesus de uma forma simbólica, cheia de títulos diferentes. Mas o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A gente diz que o Apocalipse tem 5 passos. Nós temos, então, o Apocalipse, nós temos Deus, Jesus, anjo, João e nós, os servos. São 5 passos para chegar até nós. A gente já começa a entender ao estudarmos sobre isso. Então aqui a gente percebe que é uma revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a mim e a você. Se eu sou servo de Deus, o Apocalipse é endereçado para mim, para que eu conheça as coisas que brevemente devem acontecer. Então o Apocalipse mostra de forma clara qual é o momento em que eu estou vivendo. O Apocalipse me traz o que aconteceu no passado, me faz estar consciente do presente
e me leva ao futuro. Pronto, então não é um livro, sabe, estranho, não. É um livro para revelar aos servos de Deus as coisas que brevemente devem acontecer. Então é um livro endereçado para mim. Agora, quem é o personagem central do Apocalipse? O personagem central do Apocalipse é Jesus, e que vem aparecer no livro do Apocalipse com vários títulos diferentes. Eu vou só trazer para você aqui, compreender sobre isso aqui, ó. Verso 4 e 5, aparece a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só, diz aqui, ó, verso 4 e 5, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, aí diz graça e paz da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui é Deus o Pai. Aí ele diz, e da parte, graça e paz, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Agora o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então a ênfase aqui, aparece os 3, Deus Pai, Deus Espírito e Jesus Cristo, mas a ênfase principal aqui é em Jesus Cristo, porque ele diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é uma mensagem espetacular. Jesus nos ama, e porque ele nos ama, ele morreu e o seu sangue nos liberta dos nossos pecados. Essa é a mensagem de esperança, de alegria, de perdão, de eternidade por meio de Jesus. Então o Apocalipse não é nada disso, que as pessoas às vezes, sabe, traz só a parte das pragas, da ira de Deus que terá que cair, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Isso faz parte do caráter de Deus, ter que executar e eliminar o mal, mas não é essa a mensagem central. Central é a revelação de Jesus. Aqui, se a gente for para o verso 17, porque a partir do verso 13 vai ser a revelação a João de Jesus glorificado. Aí quando termina no verso 17 e 18, diz assim: quando vi isso, João viu Jesus, caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso é Jesus. O 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Olha só, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, Jesus tem o controle de tudo. Aquele que vive, ele esteve morto, mas esse está vivo pelo século do século, é Jesus. João, quando ouviu, caiu como morto. Ele estende a sua mão direita e diz: não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Esse é Jesus. O Apocalipse revela Jesus, isso é maravilhoso. Então nós precisamos conhecer esse livro. Aí para você só acompanhar, ou seja, tudo vai falar, capítulo 2, capítulo 3, aí o capítulo 4 vai ser Deus no trono, mas no 5 aparece agora Jesus. Olha só, versos 5 e 6, veja aqui para você ver agora aquele que pode abrir o livro que estava selado, e só Jesus conhece o segredo profundo de cada ser humano. E ele diz aqui, capítulo 5, 5 e 6, vai dizer assim, ó: todavia, quando estava João chorando porque ninguém podia abrir o livro, aí vem o verso 4, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu nem na terra, e nem olhar para ele. Aí agora o verso 5, todavia, um dos anciãos me disse: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é Jesus. Olha só, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir os livros. Agora o verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, aqui está uma imagem. Nós temos a imagem do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Todo-Poderoso, mas nós vemos também a imagem daquele que é o Cordeiro, como tendo sido morto, mas agora está vivo. Esse é Jesus. Que maravilha a gente ter essa compreensão. O Apocalipse revela Jesus, é um livro de esperança. Nós precisamos conhecer. Se você não estuda o Apocalipse, o meu pedido é que você passe a estudar esse livro. Agora eu quero concluir o livro para você entender. Isso está no capítulo 22. Teria muito aqui, mas eu quero ir logo para o capítulo 22. Os últimos versos.
verso 20. E aí João conclui com o verso 21, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, isso é Jesus que dá testemunha de tudo isso, e diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus. Olha que maravilha, eis que venho sem demora. Aí João diz, vem, amém, vem Senhor Jesus. Esse é o segredo, Jesus está vindo para resgatar os seus filhos. E se eu tenho um relacionamento com Jesus, eu vou dizer como João, amém, vem Senhor Jesus. Aí ele diz, ele conclui com a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Olha, queridos, o centro do Apocalipse é Jesus. Então eu e você precisamos estudar esse livro. O Apocalipse não é um livro de catástrofe, não. É um livro que revela Jesus. É uma mensagem de Deus, Jesus, para os seus servos. Então, se você é servo de Jesus, estude o Apocalipse. Que o Apocalipse faça parte da sua vida, para que dessa forma você possa viver um relacionamento mais íntimo com Jesus. Que Deus te abençoe. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Tenha certeza de que Ele quer salvar a mim e a você. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua verdade, da tua palavra. Obrigado pelo Apocalipse. Obrigado porque o Senhor é o centro do Apocalipse. Nós te oramos e te agradecemos por Jesus. Amém.